Temos aqui o caso do mecanismo da penicilina, que vai servir para a gente entender como que se desenha um neutralizador, um agente anti-ricina. Então, para começar a entender como que a gente planeja esse tipo de fármaco ou esse tipo de molécula, vemos a ação da penicilina. Então, a penicilina está aqui, o desenho dela, e ela tem um anel lactâmico, beta-lactâmico. E lá no sítio ativo existe da penicilina, lá no sítio ativo de uma peptidase, uma enzima bacteriana vital para a construção da parede celular da bactéria. Essa enzima, se ela for neutralizada, a bactéria terá problema de sobrevivência, dificuldades. E então, a penicilina age desse jeito. É um resíduo de serina, que tem uma hidroxila aqui. Essa hidroxila alcoólica, um álcool primário, ataca o carbono carbonílico da beta-lactama e esse anel se abre e fica ligado covalentemente, ligação éster. Isso aí inativa a enzima. É simples assim. Simplesmente a penicilina tem esse anel um pouco tensionado, porque é um anel de 4 membros, um beta-lactama, e estando no sítio ativo, na disposição correta, essa reação acontece e ao ficar ligado lá no sítio ativo a essa enzima bacteriana vital para a sobrevivência dela, é inativada, certo? Então é assim que é o mecanismo. Vejam só, a bactéria desenvolveu resistência à penicilina. De que forma? Ela criou uma outra enzima muito parecida com a enzima alvo da penicilina, que tem o mesmo sítio ativo para enganar a penicilina. Ou seja, está aqui um sítio ativo idêntico ao sítio ativo no qual se liga a penicilina. Então ela está aqui, ela acontece tudo igual. Forma o éster, só que agora não é a enzima que a bactéria necessita para sobreviver. É uma penicilinase que vai se ligar na penicilina, vai abrir o anel lactâmico da penicilina e vai inativar a penicilina, ela fica ligada lá. Só que ainda para piorar, essa ligação éster, no caso da penicilinase, ela é hidrolisada facilmente. Então, ela quebra aqui e a penicilinase está pronta para se ligar a outra penicilina ativa, procede a formação do éster, e a penicilina aberta, o anel lactâmico aberto, o beta-lactamo aberto, é inativa. E elas estão sendo liberadas aqui na forma inativa, certo? Então é assim que a bactéria criou resistência à penicilina, produzindo essa enzima, que é um mimético, uma cópia da enzima alvo da penicilina, certo? Então, em vez de acontecer o ataque lá no sítio ativo, ele acaba sendo ligando-se na penicilinase, que destrói a penicilina. Bom, como resultado, os pesquisadores desenvolveram uma substância para neutralizar a penicilinase, certo? E teria que ser uma molécula parecida com a penicilina para entrar no sítio ativo da penicilinase. E a substância essa é muito parecida com a própria penicilina, está aqui. Simplesmente é uma sulfonação da penicilina. Aqui tem um enxofre, na presença de um perácido, se transforma numa sulfona. E essa sulfona muda tudo, ou seja, ela vai se ligar no sítio ativo da penicilinase e vai neutralizar a penicilinase da bactéria. Essa substância sulfona, essa penicilina sulfonada, não tem atividade bacteriana, bactericida, antibiótica, mas ela atua especificamente se ligando na penicilinase e neutralizando ela. Então aqui vemos aqui a sulfona, que é a penicilina modificada, com esses grupos sulfônicos aqui, se ligando agora na penicilinase. Notem aqui, acontece a penicilina, vem aqui, ataca, como acontece nas outras ocasiões, o anel beta-lactâmico, os elétrons sobem para o sulfato e essa ligação aqui é que vai se quebrar, ademais do anel beta-lactâmico. Vai se formar um grupo sulfônico aqui, certo?
e vai se formar uma imina aqui. Acontece que as iminas são muito reativas e atacam as estruturas da bactéria, atacam as estruturas, inclusive, biológicas do hospedeiro também. Então, ela não pode ser ministrada oralmente como um fármaco. Essa estrutura aqui só se forma lá no sítio ativo. É ótima ideia. Justamente a estratégia é muito inteligente, porque a própria penicilinase vai ser responsável por criar no seu sítio ativo uma espécie altamente reativa que vai atacar a penicilinase. Então vai acontecer um ataque aqui no próprio sítio ativo da penicilinase. E ela contribuiu para isso baseado no seu próprio mecanismo de ação. Aí está o brilhantismo da ideia, porque baseado no conhecimento de que esse ataque acontece, a introdução de um grupo sulfônico aqui, né, vai criar, né, vai levar à criação dessa espécie reativa, que é uma imina. E essa imina não poderia ser administrada de outra forma. Se fosse administrada como medicamento, ela seria destruída durante a absorção e distribuição e metabolismo. Não chegaria ao sítio ativo intacto, certo? Da bactéria. Então, isso aqui que está o brilhantismo. Se forma essa espécie ataca, logicamente, a estrutura da penicilinase, o grupo amino, e se forma, além do grupo éster, que ela poderia se livrar facilmente, hidrolisando esse grupo éster, se forma também uma ligação aqui do tipo amino, né? Um diamino aqui. E essa estrutura agora prende a sulfona na penicilinase de forma irreversível. E a penicilinase ligada a essa estrutura, através do éster e através do grupo amino, ela fica inativada, ou seja, você destrói a penicilinase e, consequentemente, ela não vai poder se defender, a bactéria, da penicilina. Então, é usado as duas substâncias juntas, a penicilinase e a sulfona. A sulfona neutraliza a penicilinase e a penicilina vai promover sua ação normal. Então, isso é um exemplo, então, de maneira brilhante, né, de que foi feito aqui um desenho de uma modificação molecular na penicilina para que ela destruísse a enzima penicilinase. E é isso que a gente vai tentar fazer para a ricina usando o nucleotídeo. Já veremos. Daqui agora vamos contar a história da ricina, que tem e notar que temos uma estratégia também similar à adotada para neutralizar a penicilinase pela sulfona. Só para conhecimento, a ricina é formada de duas subunidades, uma subunidade A e uma subunidade B. Na subunidade B existe um sítio para ligação da lactose. A lactose é um açúcar que é um tipo de açúcar. Então esse resíduo aqui vai se ligar na membrana celular, porque tem açúcares na membrana celular das células humanas. Então ela se liga aqui porque existe um sítio para ligar o açúcar. E ao se ligar aí na membrana, a célula acaba fazendo uma endocitose, né? Absorvendo essa estrutura toda. Ela é internalizada dentro da célula, justamente por estar ligado aqui. É um açúcar de membrana, se ligar a esse ponto aqui da subunidade B, né? A subunidade venenosa que causa o efeito tóxico é a subunidade A. Lá dentro da célula, essas duas unidades se separam porque elas estão ligadas por uma ponte de sulfeto. Então, lá no interior da célula, essa ponte é quebrada e essa subunidade A, ela vai entrar nos retículos endoplasmáticos e vai acabar se ligando no ribossomo. E o que ele faz lá no ribossomo? Lá no ribossomo ele quebra, retira uma base de adenina de um nucleotídeo, né? A gente vai ver isso lá no sítio. Ele tem um sítio ativo, onde o nucleotídeo adenina
né, a adenosina, ela se liga aqui, tá vendo? Aqui está a adenina, que é uma base, né, de um nucleotídeo do ribossomo. E aqui temos, ela fica empacotada, né? Ela fica paralela, não dá para ver exatamente aqui, mas ela está paralela a dois anéis de tirosina, a 80 e a 113. É como se fosse um empacotamento, um sanduíche. Então ela fica no meio, né? Um anel benzênico em cima, um anel benzênico embaixo, e esse sistema dessa base, que é uma purina, um sistema aromático também, ela fica empacotado ali. Se chama empilhamento pi, certo? Empilhamento pi. Então é assim que ela se insere e é presa lá no sítio ativo. Então isso aqui é a maneira como a ricina se liga ao ribossomo, né? E como que ela é internalizada na célula para exercer sua função tóxica. Bom, as ideias agora, como que a gente faz? Tá aqui o mecanismo pelo qual a ricina, está aqui a subunidade A da ricina, e aqui está a adenosina, que é um fragmento de um ribossomo, de um RNA, certo? Um RNA ribossômico. Então está lá o ribossomo, né? Lá no ribossomo tem uma sequência de RNA, e nessa sequência que possui uma adenina, né, como base do nucleotídeo adenosina, acontece esse tipo de reação. O resíduo arginina 180 da resina tem essa estrutura aqui tipo guanina, né? Uma estrutura tipo guanina, e que está protonada em pH fisiológico, certo? Então, um próton desse grupo ataca, né? É atacado pelo par de elétrons desse sistema de elétrons aqui aromáticos, né? Do sistema pi da adenosina, e os elétrons se movem nessa sequência. Primeiro um próton ataca aqui, né? O par de elétrons é retirado por um próton, um par de elétrons vem para repor, outro par de elétrons vem para repor, e finalmente essa ligação se quebra com um par de elétrons vindo aqui para repor os movimentos dos elétrons do sistema. E aqui você quebra, desloca, né? Retira essa base adenina do nucleotídeo. Ao retirar essa base, o ribossomo fica desativado, ele para de funcionar. E cada ricina é capaz de fazer essa quebra dessa ligação de 1000 ribossomos por minuto, ou 1600 ribossomos por minuto. Então ele é muito eficiente. Cada vez que é quebrada uma ligação dessas, o ribossomo é inutilizado. E sem ribossomo vem a morte celular e acaba também comprometendo todo o organismo. A morte precisa de uma quantidade muito pequena de ricina para matar um indivíduo ou um animal de grande porte. Então é extremamente poderoso, não tem antídoto e atua desse jeito, quebrando aqui essa ligação do nitrogênio da base, né, da purina, com o carbono anomérico. Aqui no carbono anomérico é uma ligação do tipo beta, certo? Tipo beta glicosídica. Então ela é assistida aqui por um par de elétrons do oxigênio da piranose, uma ribose, certo? A ribose do RNA, né? Ribose. E daí é assim que é retirado. Bom, quais são as ideias que podemos... Agora veio as ideias propriamente ditas. Podemos substituir por um enxofre, né? Quando os elétrons se moverem, vai ter um enxofre aqui. Consequentemente, vai formar uma estrutura com enxofre que poderá se fixar no sítio ativo e, de certa forma, competir com a adenosina original. Usar aqui uma substância que tem uma certa similaridade com a adenosina, sintetizar essa molécula e aplicar ela para que ela faça competição, em vez da ricina se ligar à adenosina, se ligar a essa substância, que não pode ser tóxica, né? Que tem que ser bem distribuída, não pode ser metabolizada, enfim, uma série de condições aí.
que é o grande desafio para desenvolver fármacos. Tá, ela atacando aqui vai se formar uma substância e talvez ela seja, inclusive, esse análogo aqui fique fixo lá dentro do sítio ativo e inutilizando a resina. Essa é a ideia. Ou se colocar o enxofre aqui na parte superior também, em vez dos elétrons se moverem por esse caminho, se moverão por esse outro caminho. Então é uma opção. Temos também outra ideia, aqui está o exemplo do mecanismo da resina, para não esquecer, os elétrons vão por esse sentido. Se colocarmos um nitrogênio aqui, certo, no lugar do oxigênio, os elétrons vão se mover como estão descritos, só que agora vai formar uma imina. Lembrem-se, as iminas vão estar protonadas no pH fisiológico e a exemplo do que aconteceu lá com a sulfona da penicilina, isso daqui pode atacar uma estrutura do sítio ativo da resina, que esse que é bastante reativo, e inutilizar a resina, ficar ligado lá de forma covalente. Essa é a ideia. Então isso aqui é importante, que a própria resina vai ser responsável pela criação de uma espécie instável que vai lhe atacar e inutilizar. Outra possibilidade é colocar um nitrogênio aqui, em vez de o oxigênio, tira o oxigênio dessa posição e coloca um nitrogênio aqui de uma amina. Quando os pares elétricos se moverem, vai se formar também uma imina nessa posição. Seria essa ideia, ela vai estar protonada e essa espécie, tal como o exemplo anterior, também é bastante reativo e vai atacar as estruturas da resina lá no sítio ativo, inutilizando o sítio ativo. É uma possibilidade também. Teríamos que sintetizar esse análogo, certo? Outra possibilidade é tirarmos o nitrogênio daqui e desta maneira não vai haver como os elétrons romperem essa ligação aqui, que é o normal, romper essa ligação. Se tirarmos o nitrogênio e colocarmos um carbono, essa espécie agora vai se ligar no sítio ativo da mesma maneira, só que aquele movimento de elétrons não vai existir. Além disso, vamos colocar um nitrogênio aqui nessa posição. Podemos tirar o oxigênio aqui, colocar o nitrogênio aqui. O nitrogênio vai estar protonado, formando uma ponte salina aqui. E vai se formar outra ponte salina aqui, porque vamos colocar um grupo carboxy aqui. Ou seja, com essas duas unidades, vai se formar duas pontes salinas que vão prender esse nucleotídeo modificado no sítio ativo da enzima, da resina, de forma a não sair mais, porque essas interações são bastante poderosas e provavelmente aqui vai haver uma união irreversível, ou pelo menos uma competição muito grande entre esse análogo sintético e a adenosina, fazendo com que ele tome o lugar dela e se fixe lá no sítio ativo utilizando a resina. Bom, outro análogo que se pode pensar é esse aqui, que usa um isotiocianato. Os elétrons, como sabemos, se movem pelo ataque de um próton ao nitrogênio, o sistema aromático da adenina. Então, os pares de elétrons podem vir de um grupo isotiocianato. Nesse caso, também vai ativar esse carbono carbonílico, que vai ser uma espécie reativa que poderá atacar as estruturas do sítio ativo da resina. É uma possibilidade. Outra é fazer um análogo que tem uma carbonila nessa posição. Uma carbonila nessa posição é rica em elétrons, pode ser protonado também o oxigênio da carbonila aqui. Então isso aqui são ideias para desenho de uma estrutura, de um composto que vai se ligar ao sítio ativo da resina de forma a inativar ou a ocupar esse sítio e impedir que ele seja usado para neutralizar os ribossomos, certo? Então seria ou uma inativação completa, irreversível, ou competitiva, impedindo que a resina funcione. Mas lembrando aqui que além desses mecanismos sugeridos para a resina,
Esses compostos também, esses nucleotídeos modificados, também podem atuar se ligando durante a transcrição do DNA de viral, né? Do RNA viral, DNA viral. Ou seja, os vírus também necessitam de um mecanismo parecido para atuarem, né? E se você tiver um nucleotídeo, poderá impedir a infecção viral. Também é uma possibilidade, e também os antitumorais usam muito essa estratégia de nucleotídeos modificados, que ao se ligar no sítio ativo, vai impedir que ocorra a replicação do DNA e, consequentemente, a produção de divisão celular, e, consequentemente, vem a morte celular. Muito comum a divisão celular em células tumorais, por isso também é uma estratégia usada contra algumas espécies de câncer. Então tá aí, são essas possibilidades, são compostos muito interessantes, que podem, a princípio, funcionar muito bem para a ricina, mas também podem ser candidatos para antitumoral ou até mesmo antiviral. São compostos que vale a pena investir na síntese. Obrigado pela atenção.